programa livre para todos os públicos. Aproveitem! E aí galera, Lebordini na área para mais um episódio do nosso canal Recomeço. E hoje vamos falar de um clássico dos anos 90, o filme dos Flintstones, cara, que foi tipo pra mim o primeiro live action que eu assisti, né? Um dos primeiros, pra falar a verdade, e eu gostei. Eu gostei. O que veio depois eu não gostei muito não. Pois é, então vamos falar hoje sobre os Flintstones de 1994. Clássico. Com os nossos, né? Conheça os nossos patrocinadores passando aqui embaixo. Se interessando por algum deles, entre nas nossas redes sociais e lá tem as informações. E se caso aceitar os serviços, é só dizer que é inscrito do canal que tem um desconto, tá bom? Entre na nossa loja que lá tem as nossas canecas clássicas aqui, né? Tem bastante coisa. E também o nosso Spotify com os episódios que vem logo depois, quando acaba aqui, você vai lá e tem eles, tá bom? Então, agora eu só preciso da nossa Recall Time. Boa! Tá aqui. Vamos ao ano de 1994, rumo a Bedrock. E vamos falar e saber tudo sobre os Flintstones. Como eu digo sempre a todos vocês, bora viajar no tempo? Vamos lá! 3, 2, 1, go! Ha! Whoopee! Os Flintstones de 1994, do gênero aventura e comédia, dirigido por Brian Levant, com o roteiro de Tom S. Parker, Jim Dinwiddie e Steven E. de Souza, baseado na telesérie animada homônima realizada na década de 60. Estrelado por John Goodman, que é o Fred Flintstone, Rick Moranis, clássico, que é o Barney Rubble, Elizabeth Perkins, que é Wilma Flintstone, e a Rosie O'Donnell como Beth Rubble, que é lindinha, cara. Eu gosto tanto da Beth, cara. Ainda a Rosie O'Donnell fazendo, eu gostei mais ainda. O filme também apresenta Kyle MacLachlan como antagonista principal, Clive Vandercave, Halle Berry bem no comecinho com a sua secretária sedutora, né? Halle Berry, E Elizabeth Taylor, que foi a sua última participação do cinema como a mãe da Vilma. A banda B-52, apresentamos, né, como B-52 no filme, apresentam sua versão da música tema do desenho animado. É o B-52. B-52, vai. São eles que cantam a trilha sonora do filme. O longa foi filmado na Califórnia e foi lançado nos cinemas americanos dia 27 de maio de 94 e arrecadou quase 342 milhões de dólares em todo o mundo contra um orçamento de 46 milhões de dólares, o que tomou um grande sucesso de bilheteria, apesar de receber críticas de mistas para negativas dos críticos. Os críticos contestaram o enredo da história, como consideraram adulto demais para um público infantil, bem como a escalação de O'Donnell como Beth e Taylor como Pierre, que, como eu disse, é a mãe da Vilma, mas elogiaram seus efeitos visuais, figurino, direção de arte e o desempenho de Goodman como Fred. Sim, foi muito legal, é muito bem feito, eu curti muito esse desenho, eu curto que eu assisto até hoje, mas assim, pra época foi tipo, nossa cara, que lembre-se que era dos anos 90, que é a época de Jurassic Park, que é a época de vários filmes que, tipo, o clássico, a nata dos anos 90. E eu incluo os Flintstones nessa empreitada, podemos dizer assim, né?
Foi a segunda adaptação cinematográfica dos Flintstones para o cinema depois de The Man Called Flintstone, que foi feito com animação tradicional, assim como a série de TV original e lançada em 66. Em 2000 foi lançada uma sequência intitulada Os Flintstones em Viva Rock Vegas, que se tornou um fiasco de bilheteria. Sim, eu coloco ele do ladinho daquele Debi Lloyd que a gente falou lá, né, que falamos no episódio, aliás, que falando que foi aquela sequência mal feita do Debi Lloyd. Eu coloco do lado dos Flintstones de Viva Rock Vegas, porque não era o mesmo elenco, né? Os atores John Candy, Jim Belushi, Dan Aykroyd, Bill Murray e Chevy Chase foram todos considerados para o papel de Fred Flintstone, mas John Candy morreu antes do início da produção. Os últimos 4 atores foram considerados muito magros e o termo gordo foi considerado inadequado demais para ser usado. Se Goodman tivesse recusado o papel, o filme não teria sido feito. Gina Davis, Faith Ford e Catherine O'Hara foram consideradas para o papel de Vilma. Elizabeth Perkins ganhou o papel, que está muito igual a Vilma, eu gostei bastante. Danny DeVito foi a primeira escolha original para Barney, mas ele recusou o papel, como ele achava que ele era muito rude para fazer o personagem corretamente, e sugeriu Rick Moranis para o papel, assim como eu falei no episódio do Querido Encolher as Crianças que o John Candy ele indicou o Rick Moranis para o papel, e nesse foi o Danny DeVito que indicou o mesmo também para ser o Barney. Se bem que o Danny DeVito, para mim, ele sempre combinou em ser o Sr. Spacely dos Jacksons. Meu, imagine o Sr. Spacely, que é o chefe, né, do George Jackson, sendo o Danny DeVito. É muito legal. E até hoje eu espero um live action dos Jacksons. Eles merecem. É muito legal, cara. DeVito também foi considerado para ser o Fred Flintstone, que não parecia porque ele é baixinho e o Fred não é daquele jeito, cara. Embora Janine Turner foi considerada, Rosie O'Donnell ganhou o papel de Betty Rubble, que foi a melhor escolha de todas, com a representação da risada da personagem de desenho animado. Que é muito legal, cara. Vocês vão falar, nossa, por que você fala tanto da Rosie O'Donnell? É porque eu gosto bastante dela, cara. E ela, foi o primeiro filme que eu assisti dela, foi esse. Então a gente tem um carinho a mais. E ela, assim, ela fez a Betty igualzinho, cara. Uma curiosidade é que a Laura Cardoso que dublava a Betty lá nos anos 60 na animação. Tanto Tracy Ullman quanto a Daphne Zuniga também foram considerados para o papel. Sharon Stone era para interpretar a senhorita Stone, mas recusou por causa de conflitos de agenda. O papel também foi oferecido a Nicole Kidman. Anna Nicole Smith também foi considerada. Tanto Audrey Meadows como Elizabeth Montgomery foram consideradas para o papel da mãe da Vilma. Pois é. Ah, mas pô, colocar a Elizabeth Taylor, cara, tem, sei lá, não tem como, né? Parte do filme foi filmado em Glen Canyon, em Utah, e no condado de Los Angeles, na Califórnia. Apesar das críticas negativas, Flintstones foi um sucesso de bilheteria, arrecadando 130,1531 milhões no mercado interno, incluindo 37,182 milhões que fez durante seus 4 dias de Memorial Day, no final de semana de abertura de 94. Foi ainda melhor internacionalmente, ganhando 211 bilhões no exterior e um total de 341 bilhões em todo o mundo, diante do orçamento de 46 milhões. Rosie O'Donnell ganhou o prêmio Framboesa de Ouro de pior atriz coadjuvante por sua performance nesse filme. O filme também ganhou na categoria de pior roteiro e foi indicado ainda para outros 2 prêmios: pior atriz coadjuvante pela performance de Elizabeth Taylor e o pior remake ou sequência. No entanto, o filme também recebeu 4 indicações ao Saturn Award, incluindo melhor filme de fantasia, melhor figurino e melhor atriz coadjuvante pelas performances de O'Donnell e Barry. Cara, esse prêmio Framboesa de Ouro é doido, cara. Sempre quando fala dele, do que ganhou de pior, é só você pensar ao contrário, tá? A produtora Universal Pictures é satirizada como Universal. É tudo o que tem a ver. Esse foi um marketing muito bom
que eles usaram no filme, que eles usaram palavras na época que eram as originais e trocaram por palavras relacionadas à pré-história. E foi muito legal, cara. Durante a Copa do Mundo de 94, que ocorreu nos Estados Unidos, os atores que fizeram os papéis principais do filme, o John Goodman e o Rick Moranis, Rosie O'Donnell e a Elizabeth Perkins, que é a Vilma, apareceram na câmera durante algumas transmissões dos jogos. O ator John Goodman apareceu como Fred segurando a bandeira brasileira e dando apoio aos jogadores brasileiros em uma ocasião. Brasil. A cena quando Barney aparece em seu caminhão de sorvetes durante o linchamento de Fred, pode-se ouvir uma musiquinha vindo do veículo. Essa musiquinha é na verdade o tema dos Jetsons, que é outra série animada que eu falei aqui, do William Hanna e do Joseph Barbera. A rede de lanchonete McDonald's comercializaram uma série de promoções dos Flintstones para o filme, incluindo o sanduíche McRib, que aparece no filme, e o combo Grand Puma Meal, e com esse último, um prêmio de canecas de vidro para colecionar, os brinquedos baseados nos personagens e localizações do filme. Nos informes comerciais da rede, o McDonald's foi renomeado que Rock Donald's, a fim de imitar também no filme com imagens de uma cidade da Idade da Pedra e outras semelhanças e outras empresas, e nomes próprios da franquia Flintstones, foi o que eu disse, né? E, cara, vocês perceberam como o McLanche Feliz, a surpresa dos brinquedos do McDonald's pioraram com o passar dos anos, cara? Antigamente eram uns bonequinhos muito bem feitos, cara, colecionáveis. Hoje às vezes um negócio feito pra você montar de papel, cara. Então, estamos de olho no McDonald's, no McLanche Feliz, porque tem muita gente grandinha que assiste o canal que também vai no McDonald's para pegar a surpresa, hein? E tem um monte aqui. The Flintstones, que é um videogame baseado no filme, foi desenvolvido pela Sega Genesis, desenvolvida pela Foley High-Tech e publicada pela Ocean Software. E também foi planejado, mas foi cancelado mais tarde e lançado no Sega Channel. Teclay promoveu anúncios com áudio do filme, incluindo canecas estreladas por personagens do filme. Jurassic Park, o nome de outro filme, também foi visto brevemente em um parque no filme. Pois é, galera, esse foi o filme e as curiosidades de The Flintstones de 1994, que é um filme muito bom. Você que não assistiu, que é mais novinho, põe lá pra você assistir. Provavelmente tem no YouTube, mas você acha aí nos streams, tá bom? E aí, curtiu? Não? Então curte, comenta, compartilha, faça parte da nossa família, esteja com a gente, né? Foi muito bom ter vocês aqui, me ajudam bastante, né? Escute o episódio depois que acabar, você vai lá e coloca lá no Spotify e dá pra ouvir também esse, entre outros episódios, tá bom? Continue com a gente até o próximo episódio com a nossa canequinha que você adquire na loja e, como eu digo pra vocês, do fundo do meu coração, saúde!